Olá pessoas, esse episódio será um compilado de 5 casos já postados aqui no canal e que foram remasterizados. As histórias fazem parte dos casos Missing 411. No final de 1974, Charles McCuller, um jovem de 19 anos, era fotógrafo amador e tinha aspirações de visitar cada parque nacional do seu país. Até então, ele já havia feito uma espécie de turnê pela costa oeste dos Estados Unidos para tirar fotografias da natureza. Ele morava na Virgínia com sua família e estava viajando. Antes de ir para o seu destino, ele estava hospedado na casa de um amigo em Eugene, Oregon. O amigo sabia que ele iria para o Crater Lake, que é um lago dentro de uma cratera vulcânica no sul central de Oregon. Charles disse ao amigo: se você não ouvir de mim até o dia 31 de janeiro, faça um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Bom, de fato, quando Charles não apareceu na data, esse amigo fez realmente um boletim de pessoa desaparecida no dia 1º de fevereiro, e uma extensa busca foi realizada no Crater Lake para encontrá-lo. Não havia sinal de Charles. Seu pai voou até a região e ficou por vários meses constantemente procurando na área, mas não se encontrou nada. Um guarda florestal relatou que deu carona a uma pessoa que correspondia à descrição de Charles até a entrada do Crater Lake no dia 30 de janeiro. Então esse foi o último dia que ele foi visto. Mais de um ano depois, 2 mochileiros estavam caminhando na área ao redor do Crater Lake e se perderam. Eles pegaram o caminho errado e estavam muito longe do início da trilha. No caminho, eles encontraram uma mochila e dentro dela uma chave de um veículo Volkswagen de aparência peculiar que qualquer pessoa que conhecesse a Charles McCuller saberia que era dele. Quando entregaram essas coisas à polícia, descobriu-se que a mochila realmente era de Charles. Os investigadores foram até lá e começaram a procurar na área onde a mochila foi encontrada, que estava a cerca de 19 quilômetros do início da trilha. Bom, eles encontraram parte de ossos que restavam de Charles perto da mochila, encontraram alguns equipamentos e roupas, incluindo suas calças que estavam desabotoadas e como se ele estivesse sentado num tronco. Saindo dessas calças estavam suas meias sem sapatos e nas meias estavam os ossos dos seus pés. Não havia jaqueta, não havia parte superior do seu esqueleto. A cerca de 3 a 4 metros de distância encontraram uma parte de seu crânio e essa foi a última coisa que encontraram. No final, foi determinado que ele morreu de causas naturais, mas a sua família não estava preparada para aceitar isso, obviamente, especialmente considerando as circunstâncias. Ele estava sem jaqueta, sem botas, sem equipamento fotográfico e a cabeça estava separada do corpo. Ele estava a 19 quilômetros do início da trilha. Quando ele desapareceu, havia aproximadamente 1 a 2 metros de neve na área. Como que ele se moveu 19 quilômetros do início da trilha em muita neve, especialmente considerando que ele estava muito mal equipado, de acordo com seu amigo, para o ambiente que ele estava. No final, a câmera e o dinheiro que o Charles havia levado nunca foram encontrados. A causa da morte foi oficialmente dada como causas naturais. Bart Schleyer, um conhecido aventureiro e caçador, era daquele tipo de pessoa que você poderia largar em qualquer ambiente e ele não apenas sobreviveria, mas prosperaria. Pessoas próximas diziam que o Bart era um excelente caçador de arco e flecha que fabricava seus próprios arcos, além de ser um naturalista internacional altamente conceituado, com habilidades únicas em captura, rastreamento e estudo de grandes predadores. Pessoas que o conheciam diziam que ele esbanjava gentileza, educação e generosidade. Através dos desafios da vida, Bart se desenvolveu em um homem forte, confiável e persistente. Bom, em setembro de 2004, Bart reservou um hidroavião para ir a cerca de 280 quilômetros ao norte do território de Yukon, no Canadá. Ele tinha todo o equipamento necessário em termos de roupa, comida, materiais de acampamento e sobrevivência. Até um barco inflável ele tinha nessa viagem. Era um homem que sabia se virar em áreas remotas e selvagens e era, obviamente, extremamente capaz, e ninguém que sabia dessa viagem pensou 2 vezes sobre isso. Quando Bart chegou na região, ele disse ao piloto para encontrá-lo no mesmo local em 2 semanas, e assim ele partiu. O avião retornou exatamente 2 semanas depois, mas ele não estava lá. O piloto sabia que o Bart era experiente, então ele não estava preocupado, mas foi verificar o local onde Bart estaria acampado. Ele encontrou o acampamento e parecia que ainda estava em uso, não havia sinais óbvios de destruição nem nada muito incomum.
Ele foi dado como desaparecido no dia 30 de setembro e a Polícia Montada do Canadá lançou uma busca, mas não encontrou nada de Schleyer. De acordo com a polícia, ele provavelmente almoçou ou jantou no acampamento, pois eles encontraram os restos de comida, possivelmente usou seu barco e remou pelo lago. Investigando mais de perto, eles descobriram que a tenda, na verdade, havia sido derrubada, seja pelo vento ou por animais, mas todo o equipamento estava lá quase que intacto. Eles procuraram na área ao redor da tenda e encontraram a mochila, um spray de urso, uma faca e o rádio. O mais estranho nisso é acreditar que um cara tão experiente como ele deixaria para trás equipamentos tão importantes como esses. Continuando as buscas, eles encontraram mais coisas, como seu arco e o barco inflável. No dia 3 de outubro, a polícia montada, os guardas florestais de Yukon e voluntários civis voltaram na área. Eles encontraram pegadas de urso e lobo, um chapéu, encontraram também calças de camuflagem, uma câmera, parte de um crânio e alguns ossos pequenos. Todos esses itens estavam a cerca de 60 metros do arco e da árvore. Os dentes no crânio permitiram a identificação dos restos como sendo de Bart Schleyer. Nada mais do corpo foi encontrado. Havia bastante excremento de urso na área, o que alimentou uma especulação de que Schleyer foi morto e comido por um urso. Bom, há alguns problemas com essa teoria. Primeiro, os colegas cientistas, companheiros de caça, clientes e amigos de Bart afirmaram que ele nunca seria surpreendido por um predador. Dizem que ele era tão experiente na selva que sempre estava um passo à frente de tudo ao seu redor. Portanto, a ideia de que ele estaria lá sentado em um dia e um urso simplesmente apareceu para surpreendê-lo é bastante improvável. Além disso, na área onde o seu crânio foi encontrado, não havia sinal do que eles chamam de luta pela vida ou local de resistência, onde você literalmente luta para sobreviver, e não havia nada disso, nenhuma marca no chão ou nos arredores que indicasse que um animal o tivesse atacado. O fato da falta de sangue ou rasgos nas roupas encontradas faz as pessoas acreditarem que um ataque estava fora de questão. Pensaram também em um possível ataque de lobo, mas esses tipos de ataques são ainda mais raros do que os de urso e ainda assim não havia evidências no local. Também suspeitaram que talvez algo envolvendo uma morte mais natural, talvez um ataque cardíaco ou aneurisma cerebral, com o corpo posteriormente ingerido por animais, mas embora com 49 anos ele estava em boa condição física e saudável, o que torna improvável essa teoria. Outra parte importante é que o acampamento ainda tinha comida exposta e se um predador tivesse passado, o mesmo predador potencialmente teria saqueado o acampamento, o que não aconteceu. No final, os ossos facilitaram a identificação, porém não ajudaram ninguém a entender o que havia acontecido. Quando Bart morreu, ele não tinha muito, mas foram recebidos vários cartões e e-mails em que demonstravam que a riqueza desse homem não estava no dinheiro ou nas coisas materiais. A irmã dele disse que a sua riqueza estava em sua vida, suas experiências e suas amizades. De qualquer forma, esse incidente está registrado não apenas como uma tragédia, mas também como um mistério. Em 25 de janeiro de 2002, Christopher Tompkins era um jovem de 20 anos que morava com a sua mãe. Dizem que ele era um rapaz bem quisto e geralmente uma pessoa feliz. Ele trabalhava em uma empresa de topografia local no condado de Harris, na Geórgia. A sua mãe conhecia o proprietário da empresa, pois ela cuidava dos filhos do dono. Christopher chegou ao trabalho às 8 da manhã, como de costume, deixou seu carro no escritório e foi com um colega para o local de trabalho daquela manhã, em Ellerslie, Geórgia. A equipe desse trabalho era composta por 4 homens, cada homem estava espaçado a cerca de 15 metros de distância um do outro, enquanto trabalhavam na mesma direção pela floresta, com Christopher sendo o último da fila. Eles mantinham comunicação regular uns com os outros. Depois do almoço, um dos colegas estava conversando com Chris e, em certo ponto, esse rapaz da frente olhou para trás em direção ao Chris, que havia acabado de falar com ele momentos antes e, de repente, parou de responder. Então, ele descobriu que, na verdade, Chris não estava mais ali. O que não fazia sentido, porque o homem tinha acabado de responder segundos antes, mas agora não havia nada, não ouviram nenhum barulho ou viram nada, simplesmente Chris parou de responder. Esse topógrafo chamou os outros e eles vasculharam a área, mas o que encontraram só tornou tudo ainda mais estranho. Na área onde Chris foi visto momentos antes, eles viram uma das suas botas presa numa cerca de arame farpado que corria ao longo da estrada.
Segundo eles, não encontraram nenhum outro sinal e então ligaram para o 911, que é o canal de emergência nos Estados Unidos, o que seria equivalente a 190 no Brasil, para relatar o desaparecimento do seu colega de trabalho. A polícia informou que só poderia iniciar a investigação após o período obrigatório de 24 horas. A busca da polícia no dia seguinte descobriu no chão um monte de moedas soltas, como se tivesse caído do bolso do Chris, algumas de suas ferramentas e um pedaço de tecido azul que correspondia ao material da calça do Christopher. Alguns fatos dessa história. A mãe do Christopher só foi informada que ele estava desaparecido por volta das 4h15 da tarde daquele dia. Ela perguntou por que demoraram tanto para alguém informá-la sobre o que estava acontecendo. A mídia não fez muita cobertura desse caso e a família teve que lutar muito pela exposição desse desaparecimento. Os colegas de trabalho nunca foram nomeados como suspeitos, embora 2 deles tivessem passado criminal e um foi até para prisão logo depois de um crime violento. Um outro colega acabou contratando um advogado na semana seguinte do desaparecimento do Christopher. Até hoje ninguém sabe o porquê que ele contratou esse advogado. A polícia afirmou publicamente que o Chris provavelmente apenas saiu para começar uma nova vida sem dizer nada a ninguém. Já a mãe do Christopher, na verdade, acredita que os colegas sabem mais do que estão dizendo e também acredita que o Christopher não está mais vivo e provavelmente sofreu algum tipo de violência naquele dia. Bom, 5 meses após o desaparecimento do Chris, um fazendeiro local na área encontrou uma bota em uma parte pantanosa da propriedade. Isso estava a cerca de 900 metros de onde Chris desapareceu. Essa bota mais tarde seria identificada como realmente sendo de Christopher Tompkins e foi determinado que estava a menos de 1 quilômetro do local onde ele desapareceu. Existem várias teorias sobre o desaparecimento dele, porém nenhuma delas apresenta evidências concretas. Até hoje, o caso está aberto sem resolução. No início de 2018, Danny Philippides, um bombeiro canadense de 49 anos, era um esquiador experiente que fazia viagens de esqui com seus colegas todos os anos. Nesse ano, eles escolheram a montanha Whiteface, em Nova York. No dia 7 de fevereiro, ele e os seus amigos esquiaram Whiteface Mountain até Lake Placid. Eles estavam aproveitando a montanha quando seus colegas decidiram descer para almoçar. Danny preferiu fazer algumas descidas antes de se juntar ao resto do grupo. Por volta de 2h30, ainda sem notícias de Danny, os seus colegas começaram a se preocupar. Eles procuraram Danny no hotel, mas ninguém viu ele. Seus esquis, botas e o carro permaneceram na estação de esqui. Cerca de 2 horas após ele ser visto pela última vez, os funcionários de Whiteface Mountain chamaram a polícia. Como estava nevando muito na época do seu desaparecimento, não se pensava que ele pudesse ter ido muito longe. Uma busca maciça começou, porém o Danny não foi encontrado. A busca rapidamente se expandiu, cerca de 140 pessoas de várias agências, incluindo profissionais e voluntários, se envolveram nessa busca. Eles vasculharam a área usando helicópteros, cães e o que mais puderam, mas não encontraram ainda nenhum sinal do Danny. As autoridades concluíram que o Danny provavelmente sucumbiu aos elementos e esperaram pelo degelo para procurar o seu corpo. Bom, passam-se 6 dias e a esposa do Danny recebeu uma ligação do nada e o telefonema era do próprio Danny, que parecia estar bem confuso. O Danny estava, na verdade, a mais de 4.500 quilômetros de distância lá em Sacramento, na Califórnia, ainda vestindo a sua roupa de esqui e com um novo corte de cabelo, um novo iPhone, mas sem dinheiro ou documento. Ninguém sabe como o Danny conseguiu viajar essa distância, conseguir um corte de cabelo, um telefone novo, sem lembrar de nada. Ele então ligou para o 911, um telefone de emergência nos Estados Unidos, equivalente a um 190 no Brasil, e disse ao xerife do condado de Sacramento que precisava de ajuda médica e foi levado a um hospital local. A polícia do estado de Nova York questionou o Danny, mas não está claro o que aconteceu com ele. Ele acabou contando a mesma história que contou a polícia na Califórnia, afirmando que a sua única lembrança confiável era dele ter sido pego por um caminhoneiro, dormir muito e desembarcar em Sacramento. Bom, eu vou deixar alguns links aqui sobre as notícias que aconteceram durante esse desaparecimento e também uma entrevista depois com o próprio Danny, que parece até hoje estar bem confuso com o que aconteceu durante esses 6 dias.
Em 1978, um jovem de 23 anos chamado Stephen Kubacki estava cursando uma faculdade chamada Hope University, em Michigan. Era uma pequena universidade cristã onde ele estudava alemão e história. Ele era um grande entusiasta de atividades ao ar livre e adorava esquiar. Em fevereiro daquele ano, poucos meses antes de Stephen se formar, ele decidiu fazer uma viagem solo de esqui na área do Lago Michigan. Essa área é conhecida como o Triângulo de Michigan, uma região parecida com o Triângulo das Bermudas, onde aviões e barcos desaparecem inexplicavelmente. Stephen disse aos amigos e à família que sairia para uma viagem de um dia. Como era um esquiador experiente, ninguém se preocupou muito. Um dia após a saída de Stephen, algumas pessoas na área encontraram rastros de esqui que levaram até a beira do lago, onde havia o equipamento de esqui abandonado e algumas pegadas no gelo. Isso aconteceu ao mesmo tempo que os amigos e a família de Stephen notaram sua ausência, já que ele disse que voltaria no dia seguinte, e então registraram um boletim de desaparecimento no dia 19 de fevereiro de 1978. Imediatamente, os dois eventos foram conectados e iniciou-se uma grande busca na área, onde foram encontrados os esquis e os bastões. O fato das pegadas terminarem abruptamente sugeriu que Kubacki possivelmente havia caído no lago e possivelmente morrido de hipotermia ou afogamento. Depois desse longo e elaborado esforço, a busca foi cancelada e a conclusão realmente foi que Stephen deve ter caído no lago e se afogado. Sua família e amigos lamentaram a sua morte e a faculdade realizou uma cerimônia memorial e emitiu um diploma em absência. 15 meses depois, no dia 5 de maio de 1979, o pai de Stephen, que morava em Pittsfield, Massachusetts, ouviu uma batida na porta e, para sua surpresa, era o Stephen. Ele diz não ter ideia de quanto tempo havia passado e só percebeu ao ver um jornal na casa do pai que dizia que ele estava desaparecido há 15 meses. Stephen afirmou que acordou em um campo a cerca de 1.100 quilômetros a leste do local onde ele havia desaparecido, com roupas que não reconhecia, uma nova mochila com mapas e lembrancinhas de vários lugares dos Estados Unidos e $40 em dinheiro. Ele também tinha um tênis novo, óculos novos e uma camiseta de uma maratona de Wisconsin. Kubacki disse a um repórter que acreditava que o seu desmaio foi causado por exaustão e exposição e disse que consultaria um médico para um exame físico, mas não iria ver um psiquiatra. Stephen praticamente se afastou da mídia e só comentou que sentia como se tivesse corrido muito. Até hoje, ninguém tem certeza do que aconteceu com ele durante aqueles 15 meses. Sua aparição, aparentemente milagrosa, fez manchetes nacionais por alguns dias, mas quando ele recusou todas as entrevistas, a história desapareceu da atenção pública. Nos últimos anos, a história de Stephen ganhou força. Ele foi destaque no programa do History Channel, Ancient Aliens, e milhões de pessoas ao redor do mundo descobriram o desaparecimento através de postagens virais no TikTok e YouTube. Fóruns no Reddit especularam incansavelmente se Stephen foi vítima do Triângulo de Michigan, abdução por OVNIs ou viagem interdimensional. A verdade, ao que parece, é ainda mais fascinante e Stephen sabe exatamente o que aconteceu durante aquele tempo perdido. Após quase 45 anos de silêncio, ele rompeu o mistério ao conceder uma entrevista a um youtuber no canal The Missing Enigma, transmitida em 8 de julho de 2023, revelando interessantes relatos. Além disso, ele também participou de uma entrevista em outro podcast chamado The Jeffrey McAleenan Podcast. Atualmente, ele se dedica integralmente à sua prática clínica privada como psicólogo e, ao mesmo tempo, ele exerce sua paixão pela escrita. Ele está prestes a lançar um livro detalhando a história do seu desaparecimento. Até hoje o livro não foi lançado, mas para quem quiser acompanhar de perto, é só ir no site dele www.stephenkubacki.com. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo tempo que você dedicou ouvindo esse episódio. E se vocês se interessam nessas histórias assim como eu, clique no botão de curtir, no botão de se inscrever e, por que não, ativem também todas as notificações para não perder o próximo episódio.